Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Estamos nesse domingo, celebrando esse culto, em onde o Espírito Santo do Senhor me incomodou para acordar hoje, às 5 horas da manhã agora, para falar sobre esperança. Eu sei que estamos vendo esse culto agora à noite, cultuando agora à noite, mas quando o Espírito Santo do Senhor toca o nosso coração, a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. E quando eu olho para trás e vejo essa neblina, quando eu olho e vejo mais um dia que começa a nascer, 5 horas da manhã, eu começo a entender sobre as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Eu começo a entender sobre os projetos de Deus que se renovam todos os dias, cuidando da gente, trazendo paz, trazendo vida e trazendo esperança. Eu queria orar pela tua vida nesse momento. Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Vai cuidando, Deus amado, nesse momento de cada pessoa. Vai cuidando nesse momento, Senhor, de cada vida. Repreende, ó Deus, todo o mal. Vai trazendo paz, vai trazendo vida, vai trazendo esperança. Continua, Senhor, conosco. O Senhor que já sabe cada pessoa que vai estar nesse momento, Pai, participando desse culto, ouvindo a tua mensagem, ouvindo a tua palavra, Deus. Continua falando ao nosso coração. Vai trazendo paz, vai trazendo vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós sempre fazemos nossos cultos ao ar livre e nós gostamos muito do a sós com Deus. E quando nos reunimos para cultuar a Deus agora, nesse desafio, em meio à pandemia, esse espaço aberto, esse dia que nasce, vem trazendo uma mensagem de esperança ao teu coração. O livro de João, no capítulo 4, no verso 46, diz o seguinte: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde fizera a água transformar em vinho. Ora, havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse até a sua casa para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus disse: porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum você vai crer? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que morra meu filho. Jesus disse: vai, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho estava vivo. Então perguntou ele o horário que o menino começou a sentir melhor. Informaram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai que aquela era a hora precisa em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu, ele e toda a sua casa. Foi este o segundo milagre que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Deus, continua falando aos nossos corações. Toma mais uma vez o meu fôlego de vida, toma a minha voz, toma o meu coração, mesmo sendo eu pobre, miserável, pecador. Fala, Deus amado, o coração do teu povo. Fala, Deus amado, com a tua igreja. É o que eu peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Um caminho que gera vida. É interessante a gente pensar de que Jesus está saindo, né? Se você ler um versículo acima, 2 versículos acima, Jesus estava saindo e voltando para a Galileia. E nessa saída da região de Nazaré, ele disse que está voltando a Galileia porque o profeta não tem honra em sua própria casa. E aí quando eu começo a observar esse texto, eu percebo logo que uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus não nos quer num lugar de sofrimento, não nos quer num lugar onde nós não somos benquistos, aonde nós não somos cuidados. E talvez você esteja vivendo nesse momento, nesse espaço, um espaço de dor, de sofrimento, e devemos saber o momento, né, às vezes, de sair de um lugar aonde temos experimentado sofrimento e temos experimentado dor. Então essa é a primeira coisa que salta aos meus olhos nesse momento, antes de Jesus chegar nessa caminhada até Caná.
E aí, nesse caminho, sabendo a hora de se retirar de onde não somos bem-quistos ou somos bem-vistos, aparece a figura agora de um oficial do rei. Alguns trazem que esse oficial do rei é Cusa, esposo de Joana, né? Ele é uma das mulheres que seguiu e serviu o ministério de Jesus. Então, quando a gente começa a olhar esse texto, a gente percebe, lá em Lucas 8,3 fala sobre essa mulher e sobre Cusa, nós percebemos aqui um homem desesperado, um homem que ouve falar sobre Jesus. Nós percebemos aqui alguém que ouve falar sobre Jesus, alguém que constrói uma relação com Cristo terceirizada, uma relação onde, na verdade, ele não desejou seguir a Jesus. Ele ouviu falar de que Jesus fazia sinais, fazia prodígios, ele ouviu falar, certamente na região, tinha começado a surgir já o boato de alguém que transformou água em vinho. Ele ouviu falar desse Jesus Cristo que estava fazendo muitos milagres. É interessante que o Evangelho de João, ele separa os 7 sinais que apontam para a cruz de Jesus. Não quer dizer de que Jesus tinha feito apenas 7 sinais. O primeiro foi de Caná da Galileia, mas depois Jesus saiu fazendo sinais e prodígios, e com isso o povo seguia Jesus, com isso o povo desejava ir com Jesus. Então, quando esse homem que tem uma fé terceirizada escuta falar sobre de que Jesus estava de volta àquela região, ele diz: pronto, é a solução para o meu filho. É a solução, porque o problema que eu estou vivendo é um problema muito sério, é muito triste. É muito triste para um pai ver um filho sofrer, é muito triste para um pai ver um filho padecer. E esse sentimento agora de esperança tomou conta do coração daquele homem. Porque, segundo alguns estudiosos, dizem que aquela região era uma região com muitos insetos e talvez essa febre causada no filho de Cusa era por conta de um inseto, algo que estava tomando conta mesmo de muitas crianças daquele lugar. Então aquele homem provavelmente já tinha visto outras crianças morrerem, outros pais chorarem. E o coração dele estava tomado por essa dor, por essa angústia, sabendo que nada do que estava sendo feito estava resolvendo o problema do seu filho. Nada do que estava sendo feito poderia resolver, mas foi quando ele ouviu falar de Jesus. E então resolve buscar Jesus a partir do que ouviu falar. Aí é interessante primeiro a gente entender, existem 2 aspectos nisso aí. Eu não posso dizer de que a fé vem pelo ouvir a partir dessa fala de Cusa, dessa vivência de Cusa, porque Cusa o busca não buscando salvação. Cusa vai atrás de Jesus buscando o milagre. Cusa vai atrás de Jesus a partir de uma relação construída, ouvindo os outros. Mas eu digo que o ouvir desperta o coração. Desperta o coração para o milagre, desperta o coração para a transformação, desperta o coração para coisas novas, para novas experiências. E talvez você possa, nesse momento, estar ouvindo falar desse Jesus, você possa estar vivendo uma fé terceirizada. Talvez a dor e o sofrimento que você está vivendo é a dor e o sofrimento como Cusa, vendo a tua família, vendo a tua casa um lugar de dor, de sofrimento, onde nada pode ser feito, onde nada parece aos olhos da medicina, aos olhos da lei. A dor e o sofrimento têm tomado conta da tua casa e da tua família. E você então ouve falar de um Jesus, como estou dizendo agora para você, pronto, esse Jesus existe. É um Jesus que cura, é um Jesus que transforma, um Jesus que liberta. E então você resolve agora ir até Jesus. E o texto diz então que Cusa sai de Cafarnaum e vai agora até Caná atrás de Jesus. Porque ele ouviu falar de um milagreiro, ele ouviu falar de um curandeiro, ele ouviu falar de que existia alguém que tinha algo para o seu problema. Alguém que tinha solução para o seu problema. Eu tenho uma parede torta, então eu preciso de alguém que conserte uma parede torta. Eu tenho um cano entupido, então eu preciso de alguém que conserte um cano entupido. Eu tenho um filho à beira da morte e ouvi falar de um Jesus que pode mudar isso. Você pode estar vivendo essa experiência e então está correndo atrás de Jesus para que Jesus possa ser apenas o teu curandeiro. Isso pode estar movendo o teu coração, porque a dor é muito grande.
A caminhada entre Cafarnaum e Caná era uma caminhada de 60 quilômetros, mais ou menos um dia a cavalo e 2 dias a pé. Então, quando nós olhamos agora esse homem, além de se mover por isso, ele entendeu de que precisava agora de uma caminhada. Ele foi até Jesus e no meio do caminho eu começo a imaginar como pode ter sido difícil para este homem. Eu posso imaginar de que foi na mais pura, mais puro dos sentimentos buscar a Jesus, porque foi o sentimento do desespero, da esperança, foi o sentimento de entender de que talvez essa era a única forma dele ver o filho vivo, ver o filho crescendo, ver o filho casando, ter a experiência de uma família. E ele então ainda tem esse tempo de caminhada, a apreensão no coração, o desejo, o estar, o querer, e ele então certamente foi planejando o que falar, como se aproximar de Jesus. A caminhada foi longa até Jesus, a caminhada foi longa até onde ele tinha certeza que era a fonte do milagre dele. Talvez você possa estar assim também hoje, atravessando esse caminho até o lugar do milagre, atravessando esse caminho até o lugar onde Deus vai transformar a tua vida, vai transformar a tua casa. Talvez você esteja atravessando esse caminho da noite ainda e não conseguiu ver o dia nascer, não conseguiu ver a esperança, não consegue ver ainda os cantos dos pássaros, porque tudo que estamos vivendo e estamos passando tem sido momentos de dor, de sofrimento, de angústia. E ainda assim, de viver isso em tua casa, no meio do teu lar, você ainda precisa atravessar um longo caminho até chegar o dia do milagre, até chegar o momento da transformação. E ele então vai até Jesus, esse oficial do rei, oficial de Herodes, sai de Cafarnaum e vai até o rei, até Jesus. E chegando até Jesus, Jesus já conhece a chave para o coração de Cusa. Parece que este homem, ele é igual a Tomé, o que Tomé fez lá depois. Olha, eu preciso tocar nas tuas chagas, eu preciso tocar nas tuas feridas, eu preciso tocar no teu coração, eu preciso tocar nas dores que você sente, Jesus, para saber de que você é mesmo. O texto diz que quando Cusa chega logo e Jesus olhando para ele, sabendo que ele, depois que ele rogou, Jesus disse, é verdade, né? Tu só crê em mim, homem, com sinais e prodígios. Para você crer, você precisa ver. Para você crer, você precisa experimentar. Para você ver, para você crer, você precisa ver, Cusa, que negócio é esse? Ele foi até Jesus achando que naquele momento Jesus ia dizer o seguinte, agora eu vou curar, eu vou fazer e tal. E para a decepção dele, não foi isso que ele ouviu. Não foi isso que ele chegou lá e viu os sinais e prodígios, porque Jesus conhece o nosso coração e não nos dá aquilo que nós queremos, ele nos dá aquilo que nós precisamos. E talvez nesse momento você esteja chateado porque você ainda não viu uma cura milagrosa. Está passando por médicos e médicos e médicos, e esse é o caminho da cura. Talvez agora você esteja esperando algo milagroso, espantoso, mas você continua indo de audiências em audiências. Você continua ainda passando por vales. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos entender de que nem sempre enxergaremos sinais e prodígios de maneira miraculosa. Mas nós precisaremos buscar Jesus Cristo, estar com Jesus Cristo. Não buscando o pão que perece como Jesus fez, não querendo tocar nas chagas para ver o que realmente é Jesus ou não. Nós não podemos seguir Jesus apenas porque ele pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história, transformar a nossa existência, mudar o quadro. Isso tudo ele pode fazer e certamente o fará se assim for da vontade e do querer dele. Mas o que me causa também espanto no texto e ao mesmo tempo traz paz ao meu coração é saber de que eu sirvo e que você serve um Jesus que conhece e sonda o teu coração da maneira mais profunda que você possa imaginar. De um Jesus que conhece o teu coração de uma maneira tão profunda
que sabe o que você necessita, mas também sabe quais são as tuas fraquezas. Então não adianta a gente tentar se explicar a Jesus. Não adianta muitas vezes a gente tentar enrolar Jesus ou tentar dizer para Jesus algo que não é aquilo que a gente está sentindo, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história. Quando nós olhamos para esse texto e vemos o homem, o oficial do rei, chegando e pedindo a Jesus Cristo já sabia de que ele estava ali apenas pela cura. Jesus já sabia que a sua relação com ele era terceirizada, que ele não tinha esse mergulho, que ele não tinha emergido, que ele não ouviu falar de um Jesus que promete coisas de mudança de vida, de transformação de história. Não, ele sabia de que estava atrás de um Jesus que ia curar o filho dele. E ele chegou lá para ouvir uma palavra: agora vai, está curado agora. Então, ele foi atrás disso. E Jesus disse: tudo bem se você é desse jeito, eu sei das tuas fraquezas, eu sei dos teus erros, eu sei das tuas falhas, e mesmo assim eu te amo. Mesmo assim eu vou fazer algo diferente na tua vida, mesmo sabendo dos teus defeitos e das tuas falhas. Isso quer dizer pra gente de que a gente não consegue enganar Deus, porque Ele conhece o nosso coração, Ele nos ama do jeito que nós somos. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele conhece as nossas falhas. E esse homem não chegou depois que Jesus disse assim: olhe, você quer sinais, você quer prodígio. Não, Deus, não é isso não, Jesus. Oxe, mestre, Rabi, não é isso não. Ele não negou, ele realmente, a chave do coração desse homem era sinais e prodígios, como de muitas pessoas que querem seguir a Jesus apenas por isso. Porque isso é muito simples. Os 10 leprosos, os 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer. A relação com Jesus não deve ser construída a partir do milagre. O milagre é consequência da caminhada com Jesus Cristo. E é isso que eu achei bonito nesse momento, porque depois que o homem chega e fala com Jesus, Jesus não dá aquilo que ele quer. E isso é interessante, porque a gente precisa ver para crer. E com Jesus, algumas vezes, e nesse momento aqui específico, a gente precisa crer para ver. O homem chegou dizendo: olha, eu vim aqui porque eu quero que meu filho seja curado. Se o senhor ir lá na minha casa, vem comigo, desce até a minha casa, entra. Poxa, eu sou o oficial do rei. Vai ser uma honra para você também estar na minha casa. Vem até a minha casa e faz algo diferente. Vai lá e cura meu filho. Jesus disse: não é assim não, meu filho. Vai para tua casa agora. Vai lá e teu filho está vivo. E esse oficial apenas acreditou na promessa de Jesus e voltou para casa. E aí é o que eu acho interessante nesse texto. E aí o que eu acho interessante: um homem que tinha no coração a chave de querer ver sinais e prodígios, ele creu somente na palavra de Jesus. Aqui houve conversão, porque este homem acreditou em Jesus. Todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá vida eterna. Como consequência do crer deste homem, como consequência do acreditar desse homem, como consequência do entender de que isso seria o melhor, do entender de que a palavra daquele homem tinha peso, ele então retorna para casa, descendo, voltando, retornando. E aí, agora, gente, ainda tem uma coisa mais bonita ainda para a gente pensar sobre isso. Além de que nós precisamos crer para ver, e talvez algumas situações que nós estamos vivendo na nossa vida é isso, a gente quer que Jesus mude as coisas. Eu já falei algumas vezes sobre a nossa relação com Jesus, parecido com o santo da Igreja Católica, o Longuinho,
né, que aprendia desde criança, São Longuinho, São Longuinho, se o Senhor me mostrar tal coisa, eu vou dar 2 pulinhos, 10 pulinhos, 30 pulinhos. E aí ele precisava mostrar para eu crer aquilo que eu tinha perdido, achar o que eu tinha perdido. E eu cria em São Longuinho e pagava a minha penitência. Dava lá os 10 pulinhos. A gente quer fazer de Jesus essa relação. Jesus, se o Senhor curar o meu marido, o meu filho, se o Senhor curar a minha esposa, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, eu vou crer no Senhor. Mas a nossa relação não é assim. A relação com Jesus Cristo é uma relação de vida, é uma relação de acreditar, é uma relação de promessa, uma relação de acreditar na palavra, acreditar naquilo que Jesus está dizendo, porque Ele é um Deus maravilhoso que consegue fazer ao mesmo tempo agora a lua está brilhando de um lado e o sol começando a romper a neblina do outro, porque a palavra dele é palavra de vida, a palavra dele é palavra de esperança e você precisa crer nele. Você precisa crer, porque por mais que achemos que primeiro hoje nós estaremos crendo para poder ver, nós não podemos esquecer, esse homem aqui ainda não tinha vivenciado e experimentado isso. Mas você e eu já recebemos antes de crer. Jesus fez isso com a gente. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, sem saber se nós iríamos crer nele. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, sem saber se nós daríamos validade, olharíamos para esse sacrifício como algo válido para a nossa vida. Aquele homem, então, mais uma vez, chegou ali porque ouviu falar de um Jesus curandeiro, um milagreiro. Aquele homem chegou até aquele lugar porque ouviu falar de um Jesus que transformava água em vinho, de um Jesus que curava. E ele então vai lá esperando que iria conseguir trazer Jesus para sua casa. E lá dentro da sua casa, e aí uma outra coisa interessante, ele queria levar Jesus para dentro da sua casa pelos motivos errados. Ele queria levar Jesus para dentro da sua casa tão somente para dizer e para fazer um sinal, para fazer um prodígio, para fazer algo assim sobrenatural dentro do seu lar. Mas Jesus diz assim, volta para casa, o teu filho está vivo. Deixa eu ver se tu crê mesmo. Deixa eu ver se você acredita mesmo. Então volta, eu não vou na sua casa não. Não fisicamente agora. Mas o meu poder já está lá e teu filho está curado agora, ele já vive, vai. Acredita. O homem teve mais 60 quilômetros retornando. Mais 60 quilômetros também de angústias, mais 60 quilômetros de sofrimento, mais 60 quilômetros ainda, mesmo acreditando, ele não tinha visto. E às vezes a gente vai passando por alguns momentos da nossa vida e a gente acha que, a gente ouve muito por aí, que com Jesus é pare de sofrer na hora, né? Só que a gente viu aqui, e eu conheço a minha natureza também, pensando a partir de mim, nos seus irmãos aí, né, que podem ser mais tranquilos, mas eu só iria me acalmar, mesmo crendo, eu só iria me acalmar quando eu chegasse em casa e tivesse visto o meu filho. Tivesse visto a pessoa que eu amo, a pessoa que eu estou orando, viva, bem e feliz. Aquele homem experimentou mais 60 quilômetros retornando com essa incerteza. Mais 60 quilômetros, mesmo crendo, mas vivendo a expectativa. Poxa, ele não quis vir comigo, mas ele falou, eu acredito. Eu acreditei na hora e eu tenho certeza de que vai acontecer. Então aquele homem foi vivendo a expectativa do milagre após o encontro com Jesus Cristo. E ainda assim teve um tempo para que o milagre acontecesse. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está falando no teu coração nesse momento. De que a gente já está aqui há mais de 20 minutos. E talvez você já tenha percebido como o cenário aqui atrás está mudando. A névoa está começando a se dissipar, está começando a ir sumindo aos poucos, para que o sol daqui a pouco comece a brilhar aqui atrás. O que Jesus está dizendo para o meu coração, para o teu coração aqui agora, é de que mesmo quando a gente encontra Ele, mesmo quando a gente tem uma vida com Ele, vai precisar passar por um processozinho de tempo para que consigamos enxergar o nosso milagre. Para que consigamos ver o nosso milagre. Mas uma coisa mais bonita para te dizer nesse momento é que ainda que você não o veja, ainda que você não esteja vendo agora,
ele já foi conquistado para você. Mesmo que você não esteja vendo nesse momento a transformação da tua casa, mesmo que você não esteja vendo nesse momento a transformação da tua vida, da cura, da mudança, da transformação, Jesus já conquistou para você. Continua caminhando, porque você vai chegar no lugar, e o texto diz que de repente um dos seus servos veio até ele num caminho ainda e disse: ei, o teu filho está vivo. Ei, o teu filho voltou a viver e ele está bem novamente. Aquele homem então disse, como ele quer saber de sinais e prodígios, que hora foi que isso aconteceu? Porque muitas vezes é da nossa natureza questionar, é da nossa natureza tentar entender, é da nossa natureza buscar experimentar essa verdade e esse tempo. E ele então disse: quando foi que isso aconteceu? Aí pronto. Ainda assim, ele, puxa, então foi isso mesmo, foi a hora que ele falou. Aí outra coisa que eu achei interessante nisso aqui agora, é de que ele ainda não tinha visto. Um homem que foi para Caná, saiu de Cafarnaum, um oficial do rei, que foi para Caná, querendo trazer Jesus para dentro da sua casa, por causa da fama que estava correndo por aí. Ele queria ver o milagre para poder crer em Jesus. Vai 60 quilômetros e chega lá, Jesus diz: não, eu não vou para tua casa, volta, teu filho está curado. Ele então agora tem que retornar mais 60 quilômetros, crendo na palavra de Jesus e achando ele que quando chegasse em casa encontraria o filho bem. E ele então volta esperando que no final do percurso as coisas acabem bem. Só que o que acontece é que no meio do caminho, próximo na verdade, não meio, mas próximo à sua casa, as boas notícias vieram até ele dizendo: não, o teu filho já está curado. Deus está dizendo nesse momento que não vai chegar até o final do caminho para que as boas notícias cheguem até a tua casa. Não vai chegar até o final da caminhada para que coisas boas aconteçam, para que as coisas sejam transformadas e mudadas. Com Jesus Cristo não é que no final fica tudo bem. No final já está tudo bem, mas o anúncio de que está tudo bem virá antes do final, porque ele vai mudar a tua casa, ele vai mudar o quadro que você está vivendo. Ele vai mudar até a perspectiva que você tem dele, porque ele conhece o nosso coração, ele sonda o nosso coração, ele sabe do nosso modo de caminhar, do nosso modo de viver, do nosso modo de experimentar a graça, de experimentar a vida. E ele faz isso aqui no texto, quando o homem está chegando em casa, e o texto é muito interessante, quando o homem diz assim: foi tal hora. Aí o verso 53 diz: com isso reconheceu o pai ser aquela precisa hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha que coisa bonita que acontece aqui agora, meus amados. O homem precisou crer para ver. E quando ele acreditou e teve fé em Jesus Cristo, algo transformador acontece. Não só na sua vida, mas na vida de toda a família. Este homem, então, experimenta a graça da caminhada com Cristo e entendendo de que os milagres, de que os sinais, de que os prodígios fazem parte da caminhada com Jesus e não é o fim em si mesmo. Ele entendeu de que não deveria buscar Jesus apenas pelo milagre, mas que Jesus agora deveria entrar na sua casa através do cumprimento da sua palavra. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. O Verbo se sacrificou na cruz para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O Verbo conhece o nosso coração. O Verbo conhece a tua alma. Jesus Cristo conhece o teu sofrimento. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu levantar. Ele conhece o teu deitar. Ele é o Deus que está cuidando de você a todo momento. É o Deus que está te abraçando. É o Deus que está te acolhendo. É o Deus que te ama. É o Deus que gera vida. É o Deus que gera esperança. Você não pode desistir porque os problemas estão grandes demais. Você não pode buscar Jesus apenas pelos problemas que você vive, mas tendo a certeza de que ele já morreu na cruz pelos teus pecados.
de que Ele já morreu na cruz pelos meus pecados. E a caminhada com Ele nos dá o prazer de sermos surpreendidos, porque essa enfermidade, essa dor, essa preocupação, essa angústia, Ele já resolveu. A notícia não chegou até você ainda, mas ela já foi resolvida. O milagre já chegou à tua vida. Mas você precisa continuar caminhando e crendo de que existe um Deus que vai mudar o quadro. Um Deus que vai dissipar a névoa, um Deus que vai fazer o sol brilhar novamente na tua vida, na tua casa. Às vezes os momentos são difíceis e tomam a nossa força, tomam o nosso coração. Às vezes os momentos são difíceis e parece que não tem mais saída. Você só pensa em chorar, você só pensa em desistir, você só pensa em acabar com todo o sofrimento, você não sabe para onde vai, a desesperança começa a tomar conta do teu coração. Você começa a olhar para um lado, olhar para o outro e não consegue enxergar uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de uma vida nova, de novas expectativas. Aí vem Deus dizendo para o teu coração hoje de que você não precisa viver uma vida de sofrimentos, de que você precisa continuar crendo para ver o milagre, que você precisa continuar crendo para ver a transformação da tua casa, da tua família, que você precisa continuar crendo, porque na caminhada que Ele vai se revelar, de que Ele não vai fazer na hora que a gente quer ou do jeito que Ele quer, porque Ele não é um Deus que nos trata como uma criança mimada, mas Ele é um Deus que nos trata como um Pai amoroso, que olha para as necessidades dos seus filhos, que não aguenta ver o sofrimento, que não aguenta ver a angústia e abraça, e coloca um anel no dedo, e abraça, e faz festa. O abraço do filho pródigo, aí indo para a parábola de Lucas 15, já estava preparado quando ele saiu. Antes mesmo desse problema se abater sobre a tua casa, sobre a tua família, a cura, a resolução, a transformação já estava preparada por Cristo Jesus. Não desiste, continua acreditando neste Deus, porque Ele é um Deus que sonda o teu coração. Ele é um Deus que é capaz de transformar, como eu disse agora há pouco, é capaz de fazer a lua que está aqui de um lado e o sol que está ali atrás brilhar ao mesmo tempo, se apresentar ao mesmo tempo. Ele é um Deus que conhece já o nosso coração. É um Deus que já conhece as nossas angústias, é um Deus que já conhece a minha alma e a tua alma. E nós precisamos acreditar nesse Deus, nós precisamos confiar nesse Deus. O homem foi buscar Jesus, Jesus conhecia o coração deste homem, mas o milagre aconteceu, porque quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, as nossas vidas são transformadas. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, ganhamos força, ganhamos paz, ganhamos esperança para continuar a vida, porque as lutas virão, as dificuldades virão, e nós precisamos trazer Jesus para a nossa casa, acreditando na sua promessa e na sua palavra, porque o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Deus transformador. Eu queria, se você permite nesse momento, orar pela tua vida, orar pelo teu coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que muitos de nós, nesse momento que o país está passando, nesse momento de pandemia, ontem os casos na Bahia de morte voltou a crescer, e a Bahia hoje é entre os 4 que tiveram aumento, né? Estamos lá na zona vermelha novamente, o número de contaminados continuam crescendo, e aí está se precavendo para que não cresça. Então talvez você tenha perdido pessoas que você ama, e você não está conseguindo lidar com esse luto. Talvez você perdeu pessoas que você ama e não consegue entender por que Jesus permitiu isso. Talvez esteja doendo, talvez esteja machucando. Mas Deus está dizendo nesse momento que Ele é o Deus que cuida de você. Está dizendo nesse momento que Ele é o Deus que sara, e que a paz para essa dor de que você está passando agora, Ele já conquistou. Ele vai sarar o teu coração. Continua crendo. Cusa trouxe paz, trouxe cura quando ele creu na palavra de Jesus Cristo e continuou seguindo a caminhada. 120 quilômetros era o espaço entre o oficial do rei e o seu milagre. 120 quilômetros.
Talvez o espaço do teu milagre já tenha passado 10 anos. Talvez o espaço do teu milagre já tenha se passado 20 anos. A mulher com fluxo de sangue demorou 12 anos. Lázaro, depois que morreu, demorou 4 dias para que o milagre chegasse até a sua casa. Cada pessoa vai demorar um tempo já preparado por Jesus Cristo para experimentar o milagre na caminhada. Como eu disse aqui, o oficial do rei foram 120 quilômetros. Você tem a mulher do fluxo de sangue, foram 12 anos até encontrar o seu milagre no meio do caminho. Lázaro foram 4 dias até encontrar o milagre, dizendo, sai Lázaro, e volta à vida. Não importa o tempo que demora, a certeza é uma só, o milagre chega, porque caminhar com Jesus Cristo é caminhar na transformação, é caminhar na cura. Muitas vezes pode não ser no nosso tempo, do jeito que a gente quer, mas virá, porque a promessa dele é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos esquecer disso. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor. Nesse dia, ó Pai amado, que o Senhor preparou para ouvirmos a Tua voz, nesse dia que o Senhor preparou para experimentarmos a Tua graça. Vai visitando, Senhor, cada coração aflito nesse momento. Homens e mulheres, ó Deus, que têm atravessado o tempo, têm vivido, Deus amado, uma vida de dor, de sofrimento, de decepções. Mas nós cremos, ó Pai, que Tu és um Deus que pode mudar isso, que Tu és um Deus que pode transformar essas realidades. Visita, Deus amado, os lares nesse momento. Vai transformando vida, vai gerando vida, aonde o espaço tem sido espaço de morte. Vai gerando vida, Deus amado, onde no coração talvez só haja um interesse pelo milagre, ó Pai. Mas o Senhor já conquistou salvação e quer dar vida, vida nova, vida abundante para os Teus filhos. Vai, ó Deus amado, agora quebrando os laços, as setas, as armadilhas do inimigo, ó Pai. Vai cuidando dos Teus filhos. Dá, ó Deus amado, uma nova semana cheia de vida, cheia de esperança. Tenha, ó Deus amado, misericórdia de nossa cidade. Desperta o coração, Deus amado, do Teu povo, para continuar se cuidando, ó Deus amado, em meio a essa pandemia que ainda está aí, ainda existe, e nós precisamos nos cuidar, Senhor. Vai cuidando do Teu povo, vai quebrando os laços, as setas, as armadilhas. Cuida, Deus amado. Cuida, Senhor, do Teu povo. Fortalece, Senhor, o Teu povo. Enxuga as lágrimas, gera vida, gera esperança, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pelo cuidado, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela esperança em nossos corações. Vai visitando o Teu povo nesse momento, derramando sobre todos o Teu amor, a Tua graça e as doces consolações do Espírito Santo. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa. E para encerrar esse nosso culto, quando eu encerrar aqui, dando um amém, um beijo no teu coração, vai até o início desse culto e veja como é que estava o cenário aqui atrás. E é real, né? Não é tela verde, não. É o cenário mesmo que Deus preparou para a gente agora de manhã cedo. Ainda não está clarinho como eu achei que estaria agora, né? Dentro do meu coração eu pensei, não, eu vou começar o culto quando der 5h40, né? Já vai estar tudo clarinho aqui atrás e as pessoas vão poder ver, dissipando toda a névoa e tudo pronto. Mas a névoa ainda continua. Está menos do que estava no início, você pode confirmar isso. Mas isso me ensinou uma coisa, de que nem tudo acontece no nosso tempo, que tudo acontece no tempo de Deus. Mas como o sol já começou a brilhar ali, mais um tempinho, daqui a pouco isso aqui vai estar dissipado e vai estar com o sol. Eu sei que vai estar, só não aconteceu no meu tempo. Então eu preciso continuar tendo paciência, acreditando, porque com Jesus Cristo nós precisamos crer para ver. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada. Muito bom poder partilhar desse momento com vocês. Eu lembro dos nossos cultos do A Sós com Deus, né, ao ar livre, embaixo da árvore lá do irmão Hélio, ou no sítio do Barbosinha, como foi esse ano. Nosso último culto ao ar livre foi esse, né? Então,
Logo, logo isso tudo vai passar. Deus vai trazer cura para a tua vida, para a tua família. Esse vírus vai passar e a gente vai poder estar junto novamente, crendo no poder de Deus, crendo no milagre do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos partilhar a vida, partilhar sonhos. Só não desiste. Não desiste, por favor. Continua crendo, continua caminhando, porque o milagre vem. E quando o milagre vier, vai transformar a tua casa, vai transformar a tua família e todos que estão ao teu lado. Que Deus abençoe a tua vida. Um beijo no teu coração. Tô morrendo de saudade de poder abraçar você na saída da igreja. Tô morrendo de saudade de poder dizer uma semana abençoada para você. Mas eu tenho certeza que logo viveremos isso. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana e um beijo bem grande no teu coração.